Irmãos, podem abrir as suas Bíblias no Salmo 75. Nós vamos continuar a série Aprendendo com os Salmos, na exposição do Saltério. Vamos observar o que nós aprendemos hoje com essa exposição. O tema da mensagem de hoje: nossa gratidão está firmada na esperança. Nossa gratidão está firmada na esperança. Os irmãos já têm ouvido falar muito sobre Asaf. Asaf é o autor atribuído a essa série de salmos que tem sido seguido em sequência. Ele é autor de 12 salmos. 11 desses 12 salmos estão no livro 3, que é o livro da nossa reflexão, do Saltério, e o 12º salmo está no livro 2, que é um salmo 50. Então, esses salmos eles são divididos em lamento, em louvor, em ação de graças e em salmos de sabedoria. O contexto também nós já discutimos aqui algumas vezes, para que os irmãos compreendam. O contexto sempre é muito importante para nós entendermos. É o contexto que vai dar a nós o ponto de contato com a aplicação, não somente sobre o significado do texto, mas para a aplicação da nossa vida também. Então, é importante nós lembrarmos o contexto em que o livro 3 está inserido, ou busca retratar, porque esses salmos eles foram construídos, eles foram tecidos, foram compostos há algum tempo, mas eles foram selecionados e compilados e ajuntados e separados em livros para contar uma história. O contexto desse salmo é o mesmo do Salmo 73, do Salmo 74, porque é o contexto do livro. É uma história de louvor, é uma história de esperança que precisa ser contada para o povo que retorna do cativeiro. O povo é uma geração que não experimentou os grandes feitos do Senhor, é uma geração que ouviu dos seus antepassados o mover de Deus, as maravilhas de Deus, mas nunca viu o mover de Deus, nunca viu a maravilha de Deus, os prodígios de Deus nunca foram experimentados por essa geração. Eles ouviram falar, e o que está colocando aqui um fundamento extremamente agressivo é simplesmente a situação em que a geração anterior estava vivenciando e ensinando, então, a lei de Deus com esse contexto de desobediência, de rebeldia, de pecado, de zombaria, e especialmente o resultado disso tudo, que era experimentando a punição. Então, o que fica extremamente agressivo é que, como essa nova geração está sendo instruída sobre a lei de Deus, sobre o poder de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre essa soberania de Deus, sobre a providência de Deus, por uma geração que não observou nada disso. E como essa geração que não observou isso, não temeu esse Deus todo-poderoso e único. Como não temeu? A sensibilidade que foi tecida, não para a salvação, mas como juízo, foi a sensibilidade de perceber o quanto eles agrediram e zombaram de Deus. Então, essa sensibilidade não foi o suficiente para lhes conceder salvação, mas foi uma sensibilidade punitiva para perceber que eles estão ali por causa dos pecados deles, por causa das decisões deles, por causa do coração duro deles. Então, essa geração retorna ouvindo muito de Deus, ouvindo muito sobre os feitos de Deus e tendo a experiência de que houve uma quebra da aliança, houve uma quebra do pacto, que era os termos que viabilizavam, através dos quais um povo escolhido por Deus poderia se relacionar com Deus. Esse pacto foi quebrado, essa aliança foi quebrada unilateralmente da parte de Deus, mas uma aliança que era unilateral da parte de Deus,
essa que foi quebrada foi da parte do povo, essa que foi mantida foi a aliança da parte de Deus, que apontava para a nossa nova aliança em Cristo Jesus, o pacto da graça, ainda se mantinha, mas a experiência desse povo não era dessa aliança mantida, mas era dessa aliança quebrada. Então o povo experimentava justamente o resultado dessa aliança quebrada. Esdras e Neemias, na composição desse livro, do Saltério, desses livros, né? Especialmente Esdras, o escriba, tem a incumbência do Espírito Santo de Deus para mostrar ao povo que essa aliança ainda é mantida. Mas esse povo ele precisa não somente fomentar no seu coração, né, construir no seu coração esperança, mas mesmo não experimentando, eles precisam levantar louvores a Deus. Eles precisam ter corações gratos a Deus, mesmo não experimentando tudo aquilo que eles ouviram, que as gerações anteriores vivenciaram. Esse povo que retorna especificamente do Reino do Sul, de Judá, eles retornam especificamente para essa porção do Reino do Sul, essa porção dada por Deus de Canaã, que é Jerusalém. E essa história que é contada é a história da redenção. Como, nesse grande plano de salvação de Deus e o seu povo, como nós encontramos armadilhas, como nós encontramos declínios, como nós encontramos erros, como nós encontramos tropeços, como o nosso coração é exposto. E o que fica extremamente gritante, apesar de nós sermos muito românticos a contar os nossos testemunhos, a contar o nosso processo de conversão, a contar o nosso processo de piedade, o nosso processo de santificação, como nós somos extremamente românticos, nós não incluímos isso no nosso relato, no nosso testemunho, porque de alguma forma isso pode trazer alguma deficiência à romantização da nossa história. E olhando para nós esquecemos o quanto isso engrandece e enaltece a Deus. Os nossos erros mesmos, as nossas falhas mesmo, os nossos declínios mesmo, enaltece o ser de Deus. Porque apesar disso, o Senhor continua ficando os nossos pés rumo a Jerusalém, rumo à cidade santa, rumo ao encontro com o Senhor. Então, é esse ponto que precisa ser exaltado aqui. E olhando para isso, em nós deve ser gerada gratidão, contentamento, satisfação, não pelo que experimentamos, mas por aquilo que conhecemos e aquilo que é prometido a nós. Então, a fé aí é o ingrediente da esperança. E a esperança é o ingrediente fundamental da gratidão. E é isso que esse povo precisa saber. É isso que esse povo precisa conhecer. Por isso que esse povo está sendo instruído. É por isso que o Senhor separou um escriba para isso. Alguém que conhece alguém que é dado à lei, alguém que é instruído para a lei. Porque esse povo ele não precisa experimentar, mas esse povo precisa conhecer, ele precisa discernir, ele precisa ser instruído sobre a lei de Deus. Então, essa história da redenção e essa história minha e sua que nós vivenciamos, nós encontramos declínios, quedas, nós encontramos tropeços. Nós percebemos que fica ainda mais gritante que apesar de nós, o Senhor continua nos levando em crescimento, maturidade, santificação. Que apesar dos nossos erros gritantes, a nossa família ainda continua sendo edificada em piedade e Cristo é visto nela, apesar de nós. De quantos erros, de quantas falhas, de quantas deficiências o Senhor protegeu o coração da sua esposa, marido. O Senhor protegeu o coração do seu marido, esposa. O Senhor protegeu o coração dos seus filhos, pai. De quantos erros, quantas agressões, quantas deficiências o Senhor protegeu. Isso tem que ser colocado na nossa biografia. Isso tem que ser colocado no nosso testemunho. Porque à medida que nós somos diminuídos e as nossas fraquezas são exaltadas, as nossas deficiências são expostas, é Ele que é glorificado, é Ele que é engrandecido, é Ele que é enaltecido. Nós temos uma visão muito errada, muito distorcida do que é um testemunho bíblico, do que é um testemunho cristão. Desses 5 livros que formam o Saltério, cada um, então, se encarrega de contar uma parte da história, uma porção da história. E de forma muito instrutiva, muito pedagógica, muito perscrutadora, muito emblemática, o livro 3, ele é reservado para ser essa parte sombria mesmo.
É esse livro que é encharcado de lágrimas, molhado de lágrimas. É esse livro que dele sai gemidos, sai choros, sai gritos. O livro 3 se encarrega então de relatar a parte cinzenta do cativeiro experimentado pelo povo de Deus. E o que fica é a aliança, Senhor, ainda. Nós ouvimos da aliança de Davi. Nós ouvimos do descendente que nunca se apartaria desse trono. Nós ouvimos, Deus, mas cadê? Cadê esse descendente? Cadê esse que toma o trono? Ímpios estão no trono, ímpios estão governando, ímpios estão zombando do Senhor. Ainda há pacto contigo, Senhor. Ainda há, e é isso que o livro tem a função de expor. Então, esse salmo ele se dedica a tratar exclusivamente de um ponto que foi observado no salmo anterior, no salmo 74, a esperança dos contritos. Os contritos só têm o coração amolecido e sensibilizado justamente por causa disso, por causa da esperança. A esperança daqueles que são movidos por algo muito além dos aspectos exteriores, muito além das circunstâncias, muito além das aparências, muito além dos acontecimentos. E esse é verdade, esse é o grande ponto de dificuldade de adestrar a nossa mente e o nosso coração, porque nós somos muito movidos. Então, se existe uma parte que foi muito afetada pela queda, são as nossas emoções, as nossas afeições, talvez essa seria a palavra, as nossas afeições. Talvez, né, nós devemos fazer a reflexão de que porque as nossas afeições foram tão afetadas, talvez a área da sexualidade é um caminho tão perigoso e ao mesmo tempo tão atrativo para nós, porque as nossas afeições, elas tendem constantemente a lutar para tomar a direção da nossa vida, para tomar a condução da nossa mente, a condução do nosso coração e, portanto, das nossas escolhas, das nossas decisões. Então, essa esperança, ela precisa ser muito bem protegida, ela precisa ser muito bem regada. É da esperança que nós vemos satisfação, contentamento, felicidade, gozo, paz. É dessa esperança. Se não há essa esperança, não faz sentido ter nada disso. Não tem o porquê experimentar todas essas outras satisfações. Então, a esperança ela precisa ser muito bem guardada no nosso coração, muito bem protegida no nosso coração, porque a experiência vai açoitar a nossa esperança constantemente. O sofrimento, a vida, ela insulta a nossa crença e tenta machucar a nossa esperança. Então, uma esperança que é tecida no coração, não imposta, não induzida, mas construída, mas tecida, mas nutrida ali, a esperança que acompanha o arrependimento que vem do alto, porque essa esperança, ela vem também do alto. Daí sim, nós experimentamos a gratidão, porque nós temos algo que nenhum outro tem. Eu e você, nós temos algo que para outros é só uma utopia, é só um faz de conta, às vezes é só um ansiolítico para que eles vivam os seus pecados, as suas vidas destrutivas em paz. Nós temos, por causa do testemunho do Santo Espírito de Deus em nós temos a plena convicção de que a nossa esperança é real, a nossa esperança é viva, porque a nossa esperança vive. Nós temos a plena certeza. E é isso, essa esperança que é tratada no Salmo 74, é isso que o Salmo 75 ele se dedica a fazer. E por isso, por causa dessa esperança, não poderia ser um lamento. Por isso, por causa dessa esperança que nós experimentamos, nós vemos no Salmo 75 um salmo de louvor, um salmo de ação de graças, um salmo de gratidão, porque a gratidão do povo de Deus não reside em acontecimentos ou no que os olhos podem ver, mas naquilo que está reservado para nós. E nós temos a plena convicção agora, na nova aliança em Cristo Jesus, nós temos a plena convicção de que aquele que começou a boa obra em nós irá
consumar, irá concluir. E Ele nos colocou como garantia, nos colocou uma garantia disso dele mesmo. O Deus Trino colocou o seu Santo Espírito em nós, nos selando, mostrando que nós somos propriedade exclusiva dele. Nós somos ovelhas de um pastor que todos devem temer: leões, tigres, lobos, ursos. E aquele que mexe conosco, mexe com o nosso pastor, porque ele cuida de nós. Nos deleitamos, portanto, nas promessas, essas promessas que apontam para essa esperança, as promessas reservadas a nós, somente a nós, nós que temos parte com Deus, nós com quem Deus tem um negócio, com quem Deus tem um trato, nós, aqueles cujos olhos perfuram o tempo e chegam à eternidade. Aqueles que compreendem que a verdadeira esperança não é um sentimento, não é uma afeição, não é um acontecimento. A verdadeira esperança é uma pessoa. A verdadeira esperança é o Senhor Jesus Cristo. Abra aí em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Olha como Paulo de cara lembra a Timóteo o que Cristo é. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo, nossa esperança. Essa é a nossa esperança. Quando nós julgarmos que a nossa esperança é um sentimento, que a nossa esperança é uma experiência de afeto, nós olhamos para a cruz e nós a percebemos vazia. Ela vive, ela está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E um dos temas marcantes desse salmo aqui, entre louvor, ação de graça, gratidão, é justamente essa alegria em meio à dor, em meio à escassez de testemunho, em meio à escassez de prova, em meio à escassez de milagres, de maravilhas, de prodígios. Um tema gritante aqui, sem experimentar, e esse é um ponto muito importante, sem experimentar, sem ter um contexto apropriado, que o contexto apropriado seria o contexto de Davi, por exemplo, de vitória, contexto de Salomão, em que Davi deixou para o seu filho todos os reinos conquistados que era conhecido. Mas um tema marcante aqui é a alegria. A alegria de que o Senhor virá, julgará, punirá os zombadores e os ímpios e exaltará os justos. Os justos são aqueles que vivem na dependência, em contrição diante do Senhor e colocam diante do Senhor o testemunho da observância da lei. Esses são justos. Esses que peregrinam na estrada construída pelos blocos da lei. Esses são justos. Por isso que a alegria é tão recorrente aqui nesse pequeno salmo. Um dia o juízo virá e nós não estaremos sob o alvo da ira de Deus, nós não estaremos lá. E aqueles que agora zombam um dia chorarão, e aqueles que agora choram um dia se alegrarão perfeitamente, completamente. E aqui talvez, irmãos, um contexto ainda mais específico, seja os israelitas talvez estejam olhando, por exemplo, para o juízo que a Assíria já experimentou, para o juízo que a Babilônia já experimentou. Lembre que o reino aqui é a Média e a Persa, é o reino Medo-Persa. Então, os assírios já foram conquistados pelos babilônios. E agora o reino Medo-Persa já conquistou a Babilônia. Então, talvez eles estão experimentando essa reflexão de que os seus algozes, de que os seus chacais, eles sofreram a ira de Deus, porque agora eles desfrutam do gozo do retorno. Eles entendem que o reino Medo-Persa é um dos agentes de Deus para levar o povo à cidade santa, para a Jerusalém. Talvez eles estejam olhando para isso. E aí, dessa forma, o Salmo 75 ele assume duas posições.
uma posição histórica e uma escatológica. Aponta para aquilo que já foi vivenciado, que é apenas parte do versículo 1, uma porção muito pequena, mas tem esse caráter escatológico, aquilo que eles ainda irão experimentar, aquilo que ainda Deus fará. E a nossa fé é uma fé escatológica, é uma fé que vive no amanhã, no sentido de do que o Senhor fará, mas essa visão do amanhã faz com que nós nos contentemos com agora, nós tenhamos paz no agora, porque entendemos a nossa vocação em uma variação de doutrinas que decorre disso. Mas a nossa fé é escatológica, a nossa fé olha por porvir, a nossa fé olha para aquilo que virá. Por isso, é como se o Salmo 75 fosse uma resposta ao clamor do Salmo 74. Olha o Salmo 74, versículo 22. Versículo 22. Diz assim: levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa, lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. O Salmo 75 mostra que Deus se levantou. Deus está pleiteando a sua própria causa. E é essa percepção que dá gozo, que dá alegria. Então, para a gente responder a pergunta, o que nós aprendemos com o Salmo 75? Nós aprendemos que a gratidão do povo de Deus está firmada na esperança do povo de Deus. A gratidão do povo de Deus está firmada na esperança do povo de Deus. Então, existe aqui uma estrutura sobre a outra. A gratidão é algo que é construído, é algo que é tecido, assim como a esperança também o é. Mas os dois são dons de Deus. São dons que tomam nossa mente e conduzem o nosso coração. Não é uma ideia, não é um conceito, não é uma resposta a um mandamento, mas é uma disposição de mente e coração. Porque nós podemos experimentar gratidão pontual. Nós podemos experimentar esperanças pontuais. Nós podemos experimentar. Mas somente com o coração e a mente tomados, nós experimentaremos realmente aquilo do que a Sagrada Escritura fala. Um coração devoto e dedicado ao Senhor. Quando nosso coração e mente são tomados. Então entenda, isso quer dizer que a gratidão, ela é, portanto, uma evidência da fé. Uma evidência de que nós estamos felizes, contentes e satisfeitos por aquilo que nós ainda não conseguimos ver, mas antecipadamente nós já conseguimos experimentar. Por isso que a gratidão é uma evidência da fé em Deus, porque a gratidão ele é um dom necessário para a peregrinação nesse mundo mau, nesse mundo perverso. Se nós não formos gratos por aquilo que nós temos em Cristo e daquilo que nós receberemos no Senhor, nós seremos motivados por experiências. E a nossa satisfação estará somente naquilo que nós recebemos. Por isso que é um dom e por isso que exige fé, porque tudo vem de Deus. Então, sentimentos, eles podem ser mudados. Experiências podem ser passageiras, mas o dom é uma porção especial do porvir ao corrigir em nós a deformação da queda. É uma porção especial daquilo que seremos, ainda aqui, corrigindo deformidade que foi causada pela queda. Quem tem fé, portanto, espera descansando contentamente nas promessas do Pai. Quem tem fé, espera com gratidão, com contentamento naquilo que é prometido a nós, que é o combustível da fé, as promessas do Senhor, que também é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a promessa, assim como ele é o mistério que foi desvendado a nós. Observa aí João, capítulo 14, versículo 3. João 14, 3. Diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós vivemos olhando para isso. É por isso que nós criamos os filhos, é por isso que nós conduzimos o nosso cônjuge com o testemunho ilibado do Senhor.
É por isso que nós suportamos as cargas quase que intermináveis das demandas do dia a dia. É por isso que nós suportamos patrões perversos, tiranos. É por isso que nós suportamos as doenças, as dores, as corrupções. É por isso que nós suportamos esse mundo. Porque nós temos uma missão a cumprir e nós não olhamos por agora. Nós olhamos para o porvir, para aquilo que nós experimentaremos completamente. Mas isso é antecipado para nós. E isso deve gerar gratidão, contentamento. Então, a gratidão a gratidão e a esperança, elas são fiadas ou afiançadas pela fé na providência divina. É olhando para a providência divina, da mão soberana do Senhor, nos dando o necessário para nos mantermos íntegros e firmes em seus caminhos, que nós desenvolvemos, ou isso motiva em nós, isso reforça em nós a gratidão e a esperança. E aí nós vemos algumas características aqui dessa dinâmica de experiência, gratidão, providência, soberania. Nós vamos ver 4 pontos. Ponto 1. O passado exige gratidão. A nossa história, a nossa biografia, a nossa experiência com Deus exige gratidão. Versículo 1. Versículo 2 a 5. As promessas do Senhor exigem confiança. Versículo 6 ao 8. A providência do Senhor exige esperança. E por fim, versículo 9 e 10. A esperança exige louvor ao Senhor. Então, primeira característica, ou primeira consequência. O passado exige gratidão. Olha o versículo 1. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. E invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. E aqui eu quero dar uma pequena observação, já como uma aplicação e talvez também já fazendo algum tipo de exortação. Existe um ditado que diz assim: aquele que bate esquece, mas aquele que apanha não esquece. Vocês já ouviram isso? Já ouviram, né? Existe esse ditado. Então, esse ditado, ele carrega a sabedoria popular e tem as suas porções de veracidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum nós esquecermos aquilo que passou. É comum nós não honrarmos, não gerarmos gratidão pelo que nós somos hoje em relação a tudo que já passou, a tudo que nós experimentamos. Essa é uma característica de uma amnésia egoísta, que não enaltece a Deus, que não engrandece a Deus, à medida que experimenta os gozos de todas as melhorias e os benefícios que nós experimentamos agora. Mas é muito comum. Mais comum ainda é nos esquecermos do passado, quando esse passado ele foi vitorioso, quando nós saímos imunes de alguma situação, quando nós fomos preservados de alguns acontecimentos ou fatalidade, quando nós fomos livrados de algo. E isso torna ainda mais comum o esquecimento. O que é ainda mais estranho, isso é fácil de acontecer, mas o que é ainda mais estranho, e algo que também acontece de forma muito enfática, é quando as nossas dores, lutas e sofrimentos não são pedagógicas para nós. Esse é o estranho. O estranho é quando nós esquecemos do nosso passado, da nossa história, quando o Senhor nos livrou por meio da dor, nos preservando na desgraça. Isso é ainda mais estranho. O Senhor nos fez experimentar a dor, a agonia, o sofrimento, a perda, às vezes até porções difíceis da destruição de estruturas necessárias para uma reedificação. E mesmo assim, nós esquecemos. Quando nós passamos por medos, por fobias, por ansiedades, e mesmo assim a mão do Senhor nos preservou. Dificilmente esse passado ele é exortativo para nós, ele é imperativo para nós, ele é pedagógico para nós.
O nosso passado é uma pregação viva que nos acompanha constantemente. Eu estou falando do passado com o Senhor. Eu estou falando do passado sendo protegido pela santa providência, pela mão invisível e providencial de Deus. Eu estou falando do passado ímpio. O passado ímpio não importa, até o Senhor esqueceu. O passado ímpio ficou para trás. Eu estou falando de uma história cujas mãos de Deus estão presentes. Essa história é uma biografia constante. Você pensa assim, o que seria se não tivesse acontecido isso? Como estaria se não tivesse acontecido isso? Como eu estaria hoje se Deus não tivesse feito assim? É uma pregação constante que faz com que nós temperemos de forma diferente as decisões do presente. Mas, infelizmente, irmãos, consumismo desgraçado, egoísmo desgraçado faz com que isso não aconteça com tanta frequência e profundidade como deveria acontecer. Às vezes eu vejo irmãos que têm testemunhos de perseverança tão maravilhosos, sabe? Que dá gosto de contar, e eu vejo irmãos destruindo esses testemunhos. Destruindo essa história, essa biografia. Isso me dá uma pena tão grande, porque era algo tão bonito de se contar, era algo tão maravilhoso de se ver, mas aquilo que foi vivenciado não serviu de exortações para as decisões que estão sendo tomadas agora, de tal forma que as decisões que foram tomadas agora tornam deficiente o testemunho que foi experimentado, porque mostra que não aprendeu, porque mostra que não construiu sabedoria, que não desenvolveu discernimento. De qualquer forma, irmãos, o ponto para a nossa reflexão aqui é que esse tipo de amnésia não gera gratidão. Não gera. Gera arrogância. Gera uma sensação de que você merece. Gera uma devoção ao eu. Gera uma devoção à substância de toda idolatria, que é o seu ego. Mas não gera gratidão. Por isso, então, não louva a Deus. Não gera louvores a Deus. E aqui, o fiador da gratidão e do louvor da congregação, esse é um salmo de ação de graças da congregação, corporativo, embora no final assuma uma postura individual, mas é corporativo. Então, imagine que isso daqui está sendo entoado no culto. Entoado no culto. Isso aqui está sendo lido e entoado no culto de toda a congregação. E aqui, o fiador da gratidão e do louvor da congregação é o quê? É a sua história. Lembra dos maravilhosos feitos do Senhor. O que os maravilhosos feitos do Senhor na vida do teu povo exige? Gratidão, louvor e adoração. Senhor, o Senhor pode nunca mais fazer de novo. Nunca mais. Daqui para frente eu posso experimentar desgraças a 1000. Mas pelo que o Senhor fez na minha vida, o meu coração vai ser completamente devoto a Ti. O meu coração vai ser completamente entregue a Ti. O meu coração vai ser completamente dedicado a Ti, porque eu Te experimentei, Deus. Eu fiz prova de Ti e o Senhor se levantou ao meu favor. Eu experimentei o Teu agir, o Teu sobrenatural. Eu experimentei uma porção do Teu Santo Espírito de forma indizível, impossível de ser discernida. Eu experimentei o toque da eternidade de forma intensa na minha vida. Eu sei que todos aqui podem fazer esse tipo de reflexão, todos aqui. E eu conheço todos aqui. Eu sei que pode fazer. O verso 1 aqui, ele é a porção histórica do Salmo. Mas é uma porção histórica que, por causa desse caráter, assume uma função imperativa, pedagógica, exortativa. Mas é uma porção histórica. Então, essa porção histórica tem uma função. Não é para nostalgia, mas é para exortação de louvor, de gratidão. É por isso que ele diz, graças te rendemos, ó Deus.
Graças te rendemos, ó Elohim. Elohim é o termo que é dedicado a Deus para se referir ao Deus de Israel. Não é o Deus da Síria, não é o Deus dos babilônios, não é o Deus desse mundo, é o Deus de Israel. O Deus do povo escolhido para ele. E é essa partícula tão pequena aqui das tuas maravilhas, essa é a partícula histórica, que serve de combustível e sustentação. E isso é gritante, irmãos, apesar de ser um pequeno detalhe, para todo o restante do Salmo. Dessas duas palavras, todo o Salmo se sustenta. Louvor, adoração, dependência e confiança na providência soberana de Deus. Essa é a recordação, é a que gera aquilo que é necessário, que fornece esperança para o futuro, que ainda não é experimentado, mas com a plena convicção, com a plena certeza de que eles experimentarão. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome. A ideia de invocar o teu nome aqui não é pedido de ajuda, mas é de exaltação, e elevamos o teu nome e exaltamos o teu santo nome e declaramos ou proclamamos as tuas maravilhas. Então tem a função missionária que nós vamos discutir no final, mas tem esse efeito missionário, esse efeito evangelístico para atingir outras nações, porque as maravilhas do Senhor, mesmo que não estejam sendo experimentadas, estão sendo proclamadas e estão levando outros a experimentarem esperança nas promessas e, portanto, a gerar gratidão e louvor. Algumas versões traduzem essa expressão, invocamos o teu nome, da seguinte forma: perto está o teu nome. A ideia é aquele que não está mais distante, como parecia no Salmo 74, é aquele que está próximo a ponto de ser invocado, a ponto de ser ouvido, ele escuta o nosso clamor. Por isso, então, assume em outras versões essa ideia de invocar o teu nome. Mas a ideia aqui de proximidade, ela é mais literal aqui no texto, porque o Senhor é aquele que anda junto, o Senhor é que cuida, o Senhor é o Pai amoroso, o Senhor é o Deus cuidadoso, é aquele que não se distancia do povo aqui. Então, buscar ou invocar o nome do Senhor significa não especificamente o pedido de ajuda, mas aqui especialmente é de louvá-lo, de exaltá-lo. E o nome do Senhor, em todo o Antigo Testamento, porque é usado de forma mais enfática lá do que o Novo, significa o próprio caráter do Senhor. Então, quando o nome do Senhor é exaltado, é o caráter de Deus que é exaltado, é a pessoa de Deus que é exaltada, é o Deus Trino que é exaltado. Quando o nome de Deus é santificado, é a oração do Pai Nosso, então, santificado seja o teu nome, é o próprio Deus que é mostrado como santo, que é exibido como santo na vida dos seus filhos, na vida do seu povo. Santificar o nome de Deus é exibir uma vida santa que serve de holofote para o Senhor, de luzes que apontam para o Senhor. Ele é engrandecido pela santidade que vivenciamos, pela justiça que experimentamos aqui. A recordação reside especificamente nessa parte final. Exaltamos, proclamamos as tuas maravilhas. E tudo o que antecede essa expressão, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome, ou perto está o teu nome, é resultado dessa recordação. E aí tem algumas aplicações aqui muito óbvias, né? O que o seu passado exige de você? Você recorda o seu passado. Como ele não exige nada. O que ele exige de você? Como você é constrangido por ver Deus no seu passado? Como você é constrangido por ver os efeitos da obra redentiva de Cristo em você e na sua casa? Como você é constrangido? Então anota aí que vocês vão responder isso no discipulado, quem está sendo discipulado. Você consegue perceber as maravilhas de Deus em sua história? Ou isso é algo trivial? Ele fez. Mas como isso como isso exige de você? Como isso te constrange? Eu nunca parei para pensar. Como o seu passado, com o agir de Deus, serve
de instrumento pedagógico para suas decisões agora, para suas decisões hoje. Você se sente compelido a proclamar essas maravilhas? Como Deus mudou o teu casamento? Como Deus mudou a você como profissional, como estudante, como marido, como pai, como líder do lar, como filho, como servo? Como Deus mudou a tua casa? Como Deus mudou os teus projetos de vida, jovens, crianças? Como Deus mudou os seus sonhos, os seus anseios, o teu senso de propósito, de existência? Como Deus mudou? Isso lhe impele a proclamar essas maravilhas, a proclamar esses feitos? Não. Ele fez, né? Ao olhar para a sua história, para o seu passado, o mover de Deus na sua vida, isso gera esperança em você? Ou não? As suas estruturas são derribadas com muita facilidade. Você cai com muita facilidade. E essa esperança gera o quê? Satisfação egoísta por estar guardado ou gera louvor e gratidão ao Senhor? O que gera essa esperança? Segundo ponto. As promessas do Senhor exigem confiança. Entenda, o termo exigir aqui, o verbo foi colocado de forma muito selecionada mesmo. Porque é um imperativo para nós, não é para o nosso deleite, para a nossa mera satisfação. Exige mesmo, é o que é esperado dos santos. O resultado de não corresponder a essa espera é o juízo e a condenação óbvia, experimentada agora pelo povo que experimenta aqui, que passa pelo cativeiro. Então, o povo que retorna precisa ser instruído quanto a isso. As promessas do Senhor exigem confiança. Versículo 2 até o versículo 5. Então, essa porção ela é conhecida como oráculo divino. O oráculo divino é a palavra do Senhor. É o mistério verbalizado do Senhor. São as promessas do Senhor. São os ditos do Senhor. Esse é um oráculo. E aqui é um oráculo divino. O interessante é que, e aí é interessante no Salmo, porque o livro dos Salmos, por que o livro dos Salmos, o Saltério é um livro que nos ensina a orar? Porque o livro dos Salmos são palavras de homens a Deus. É isso que são os Salmos. Todas as Sagradas Escrituras, elas são diferentes. São livros de Deus são palavras de Deus para os homens. Os Salmos são palavras de homens para Deus. E aqui, especialmente nesse Salmo, que não acontece comumente, talvez mais uns 3 ou 4 Salmos no Saltério, nós vemos agora a palavra de Deus aos homens dentro do Saltério. É como se as promessas de Deus tomassem agora outra forma e assumissem, e isso fica mais enfático no versículo 8, 6 e até o 8, assumem uma função imperativa, mas com um tom profético, né? Então, a ordem aqui, essas palavras, elas lembram o que o Senhor fará, como a sua soberania agirá. A soberania do Senhor um dia será testificada na punição daqueles que não temem o Senhor, daqueles que se elevam como arrogantes e não veem a graça da humildade. Não veem que a humildade é uma exaltação a Deus. Esse é o grande contraste com os arrogantes, com o ímpio e com os justos, com os humildes. O Senhor virá e Ele vindicará o seu povo. E quem é o povo do Senhor? É aqueles cujo coração é humilde e simples na presença de Deus. A ordem e os fundamentos da terra, elas podem parecer ruins. A criação pode parecer em desordem, completamente devastada, mas o Senhor que dá ordem, o Senhor que sustenta a criação, Ele ainda mantém o controle dessa criação, Ele ainda mantém o domínio e Ele virá para exercer juízo. Esses dias eu estava escutando uma música, apareceu uma música, eu vou até cantar isso no culto, uma música do Paulo Sérgio, não me sei, o irmão Jean se lembra do Paulo Sérgio. É uma música que fala que a vida dele só dá errado, que nada dá certo, que ele vive com problema. Eu esqueci o nome da música, eu ia colocar, né? Eu disse, rapaz,
É, isso. É essa daí, rapaz. Ô vida desgraçada. Homem com uma vida dessa, ele tira a própria vida, né? Ele se mata. Então, quando nós estamos nessa situação, nós somos lembrados pelas promessas do Senhor. Quem é o soberano? Quem é o juiz? Quem é aquele que sustenta a criação? Não estou falando só do planeta Terra, não. Estou falando da criação. Tudo que existe. Quem é aquele que sustenta tudo que existe com o poder da sua palavra? Essa mesma palavra que disse assim para você, levanta-te e anda, quando você era um morto. Essa mesma palavra que encarnou e tomou você. Quando a nossa vida parece completamente devastada, destruída, quando nós não vemos esperança. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu acho que teve, porque eu já tive inúmeras. Parece que a esperança era uma bola de algodão doce, se desfazendo entre as minhas mãos, e quando o vento batia diante dos meus olhos, parece que a esperança era isso. E era a lembrança das promessas do Senhor, que exigia de mim e de você confiança, que mantém os nossos pés fincados. Ele é o soberano. A corrupção parece que está reinando. As nossas crianças são assoladas a todo instante. Nós não temos paz quando elas estão na escola, nós não temos paz quando elas estão assistindo TV, nós não temos paz quando elas estão assistindo qualquer vídeo ou acessando a internet. Nós não temos paz, nós estamos a todo instante com as mãos já cansadas, porque as nossas guardas têm que ficar levantadas constantemente e nós findamos o dia morto e nós lembramos que estamos em missão. E nós lembramos por que nós estamos em missão. Porque Deus continua no controle, sustentando toda a criação e um dia Ele virá. Aqueles que zombam, um dia experimentarão o juízo de Deus. Aqueles que escarnecem, um dia experimentarão o juízo de Deus. Versículo 2. Pois disseste, tu disse, Deus, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Existe um tempo, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Existe um tempo determinado. E o intervalo do ponto de início para o ponto final é o tempo que nós temos para exaltar o Senhor, para engrandecer o Senhor, para glorificar o Senhor e viver em sua dependência. Mas o tempo é dele, a hora foi ele que determinou. Hei de julgar retamente, hei de julgar com justiça. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Tudo pode parecer que está vacilante e abalado, mas é o Senhor que executa o seu projeto e constrói a estrutura dos seus planos. Observe como isso é pedagógico para o exercício da confiança, irmãos. Toda vez que esse salmo é entoado, ou era entoado ali em adoração, no culto público do povo de Deus, isso era lembrado. O Senhor ainda mantém o controle. As canções que nós entoamos aqui não devem mexer apenas com as nossas emoções, mas deve preparar o nosso coração para ser adestrado. Quando nós contamos a grandeza de Deus, os feitos de Deus, a majestade de Deus, quando nós proclamamos que todos os povos devem louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, quando nós mostramos o quanto nós devemos descansar nele e entoamos isso é um lembrete a nós, é uma pregação cantada, irmãos. O que eles viam ali não representavam aquilo que eles deveriam esperar. O verso 4 e 5 descreve aqueles que serão alvos desse juízo. E a única forma de se isentar desse juízo é sendo humilde e encontrar graça e contentamento na humildade e assim louvar a Deus. Então entenda, a humildade não se fabrica, porque humildade fabricada não rende graças a Deus, glória a Deus, louvor a Deus, portanto é inútil. É inútil. Não adianta querer se parecer humilde, simples, na frente de homens. Não adianta, é inútil, é fútil, porque no final das contas, somente o que glorifica a Deus alcança a eternidade, toca a eternidade, perpassa as eras. Somente isso. Então é uma perda de tempo. Aqueles
que tem as marcas de Cristo no coração, dor, agonia e dependência, esses serão privados, isentados da mão poderosa de Deus. Versículo 4. Digo aos soberbos, escutem, soberbos, é como se ele estivesse dizendo, não sejais arrogantes, e aos ímpios não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, que é ele. Nesse sentido aqui, irmãos, a confiança a confiança está em meio às adversidades aqui e sendo afrontadas pelas adversidades, e um instrumento pedagógico é a busca por humildade em fé nas promessas do Senhor. Versículos 6 a 8. A providência do Senhor exige esperança. A esperança será a evidência de que nós acreditamos na providência soberana de Deus. Se nós não experimentamos esperança, nós desprezamos a providência. A providência é a mão invisível de Deus que cuida de nós. É a mão que responde às nossas orações. É a mão que responde às nossas necessidades. Muitas vezes sem que as peçamos. Mas o Pai sabe do que nós temos necessidade. Essa é a providência. É a mão invisível que cuida de nós. Essa é a providência de Deus. E essa providência, ela exige como testemunho de comprovação, como evidência, esperança. E o tom aqui muda, como eu falei para vocês. Apesar do Salmo ter essa estrutura poética, essa é a estrutura característica da língua hebraica, escritos em poesia, esse verso aqui, esses são configurados para assumir um tom profético aqui. É como se nesse momento, um profeta, um sacerdote, ele tomasse a voz para modificar o tom da exaltação. E aí, então, ele profetizasse os feitos maravilhosos do Senhor, sobre os quais deveria estar sustentada a esperança aqui. Então, se os versículos anteriores, os versículos 2 a 5, é um oráculo, são configurados em oráculos divinos, palavras do Senhor, esse daqui é um oráculo profético, é uma palavra profética do Senhor. Nada como alguns abestados entendem, né? É como se a convicção dos versículos 2 e até os versículos 5, em que Deus fala, né? Deus é o falador ali, levasse o profeta em plena confiança a proclamar que o soberano juiz julgará brevemente. É como se ele estivesse sendo tomado por essas palavras e proclamasse agora o que o Senhor fará. Ao versículo 6, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Esse versículo é muito difícil de ser entendido, vários tradutores e comentaristas entendem de forma diferente. A forma mais simples de entender isso é de que não olhe para nenhum povo. Os seus antepassados olharam, tentaram na Assíria, tentaram no Egito, tentaram até compactuar com os babilônios, mas o teu auxílio vem do Senhor. Não busque subterfúgio. O teu auxílio, a tua força, o teu abrigo vem do Senhor. E isso era muito instrutivo, porque eles estavam experimentando de forma muito visível o resultado de buscar auxílios em outros locais, em outros povos, naquilo que o coração elevou ao status de fortaleza, de socorro, de potência. Olha o versículo 7 até o versículo 8. Deus é o juiz. Entenda, a um abate, ao outro exalta, segundo o seu reto juízo. Porque na mão do Senhor há um cálice. E isso daqui é um instrumento aterrador que vai aparecer de forma enfática no livro de Apocalipse. Porque na mão do Senhor há um cálice, cuja
cujo vinho espuma, cheio de mistura. Esse é o cálice da ira de Deus. Esse cálice ele é preenchido quando as misericórdias do Senhor não são recebidas com misericórdia, mas com arrogância. E aí o cálice da ira de Deus enche um pouco mais. Por quê? Porque quando o Senhor oferece misericórdia, a resposta é glorificação para Ele, exaltação para Ele. Quando isso não acontece, é recebido de forma consumista e arrogante. O cálice enche um pouco mais. O cálice enche um pouco mais. E ele está com esse cálice na mão próximo dele, diante dos seus olhos, e observando esse cálice sendo enchido. Porque na mão há o cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias. Essa linguagem é para mostrar que o Senhor despejará em abundância completamente a sua ira. Até aquelas partículas de vinho que fica no fundo da garrafa, a escória. O Senhor derramará completamente a sua ira, e aqueles que hão de beber são os ímpios, os arrogantes, os soberbos. Eles irão beber da ira de Deus, sem a mera opção de não beber. Sobe até as escórias todos os ímpios da terra. Então a providência do Senhor, ela não tarda. Quando nós talvez questionamos a hora de Deus, a providência de Deus, o agir de Deus, nós devemos consultar o nosso coração sobre a insolência, sobre a blasfêmia, sobre a zombaria do plano de Deus, que é melhor do que o nosso, evidentemente. Ser alvo da injustiça dos homens não é nada se comparado a ser alvo da ira de Deus, daqueles que beberão o cálice. E todo aquele que se exalta beberá. Último ponto, versículo 9, versículo 10. A esperança exige louvor ao Senhor. E aqui a esperança ela não assume esse caráter salva-vidas de uma vida centrada em si mesmo. Não é para nos dar paz enquanto nós vivemos regaladamente nesse mundo. É assim que muitos crentes, irmãos, experimentam a esperança. Vão à igreja, recebem uma munição de alta ajuda, recebem uma carga motivacional, os seus pecados não são tratados, o coração não é exposto, a imoralidade não é exibida, a corrupção não é evidenciada ali, e tem os seus egos afagados, e aí eles podem continuar suas corrupções nos seus mais variados aspectos na sua vida comum, porque próxima semana tem mais uma porção motivacional de água com açúcar para trazer tranquilidade à sua vida pecaminosa e desobediente. Simples assim. Simples. Essa esperança não louva a Deus. É uma esperança que serve ao consumismo, ao ativismo, ao ego, à arrogância, ao mundanismo. A esperança que louva a Deus é a esperança que exige dependência, renúncia, abnegação. É a esperança que exige que Cristo seja visto em nós. E a esperança, ela exige louvor, especialmente, e aqui vai ser uma comprovação de que esperança ela é, diante das circunstâncias, nas circunstâncias, na dor, na agonia, no sofrimento, na provação, no anonimato, em secreto, escondido. Esses que experimentam uma esperança mundana se veem completamente diluídos e despidos dela quando passam por provações. E aí, por causa disso, acabam defraudando a igreja, porque a igreja promete aquilo que não é função da esperança, aquilo que não é função no plano de Deus. E aí esses saem machucados da igreja, saem zombando a igreja, saem ainda mais incrédulos de Cristo Jesus, ainda mais incrédulos. E aqui o que era um salmo corporativo, como eu falei para vocês, assume esse tom de ação de graças individual.
Agora é um comprometimento de louvor de cada um que faz parte do povo de Deus, que assume essa responsabilidade corporativa. E então ele soa, esses versículos finais, ele soa como um voto de louvor, uma promessa de louvor ao Senhor. Quanto a mim, exultarei para sempre. Salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. E evidentemente que Jacó faz referência aqui aos patriarcas de onde vinham a promessa. A esperança exige louvor ao Senhor porque enfatiza que não diz nada a respeito a nós mesmos. Só há esperança porque há um Deus. Por isso a esperança humilha, porque não diz respeito a você, mas diz respeito a Ele. Olha o versículo 10. Abaterei as forças dos ímpios, mas as forças dos justos será exaltada. Justo aqui, evidentemente, é aquele, trazendo para nós a nova aliança, é aqueles cuja justiça de Cristo Jesus é vista neles. São os crentes, são os eleitos, são aqueles que nasceram de novo. Quando nós observamos, e aqui para a gente concluir, quando nós observamos a composição do Salmo 75, nós percebemos que essa gratidão e esperança, como eu falei, ela não pode ser guardada. Ela não pode ser aprisionada. Se ela toma a nossa mente, o nosso coração, ela é exibida. Então, essa gratidão e essa esperança, ela é naturalmente proclamadora. Caso contrário, ela se mostrará egoísta, seja individualmente ou seja nesse círculo do egoísmo. Mas ela é proclamadora, porque você não consegue conter, você não consegue domar essa gratidão, você não consegue domar essa esperança. Ela é exibida nas suas conversas, nas suas afeições, nos seus anseios, na forma de você se portar. Você exala ela. A característica muito destrutiva, repulsiva que tem crescido na cristandade é esse adestramento da gratidão e da esperança. É o adestramento do evangelho. É amansar o leão e colocá-lo preso. É claro que isso não é possível, irmãos. Nós não conseguimos amansar, prender esse leão. É óbvio, é claro que isso é impossível. Mas por que isso acontece, já que nós não conseguimos domá-lo, amansá-lo e prendê-lo? Porque isso testifica a nossa imaturidade, a nossa deficiência. Nós não subimos os degraus necessários para sermos tomados e compelidos a exalar aquilo que nos toma. Isso testifica contra nós. Isso denuncia a nossa espiritualidade. A nossa gratidão ela é muito adestrada. A nossa esperança ela é muito adestrada a nós mesmos e o nosso círculo do ego. Então, experimentar essa gratidão e essa esperança desperta em nós, ou eu não gosto de dar imperativos porque deveria ser algo natural, né? Mas deve despertar em nós o anseio de proclamar. Nós temos anseios por tudo, mas todos os nossos anseios correspondem a esse mundo caído. Isso deveria ser um instrumento de ensino para nós. Nós não ansiamos a sair do conforto do nosso ego. Estou louco para chegar em casa, sair do trabalho, chegar em casa porque eu vou chamar o irmão para evangelizar ali. Estou louco para chegar em casa, sair do trabalho porque hoje eu vou começar um estudo com o irmão tal. Hoje eu vou visitar o meu parente. Hoje eu marquei um café hoje com um amigo. Estou cansado aqui demais, mas hoje eu marquei um café com a família aqui. E nós já oramos a semana toda e vamos testemunhar de Cristo, sim. E o Senhor vai nos dar essa vitória. Nós vamos ganhar essas almas para Cristo. E todo o cansaço do trabalho passa.
toda a fadiga do trabalho passa. E quando não faça, você sabe que ali é uma batalha espiritual e Satanás está ao derredor, porque você está cansado, mas tem que proclamar o Evangelho. Você discerne isso. Você não dá desculpas. Você não racionaliza. Você não coloca o seu cansaço, o seu trabalho como fiador do seu pecado, da sua omissão. Você não faz isso. Você entende o propósito. Você entende tudo. Você é um guerreiro. Você entende as armadilhas. Você é um soldado. Você entende o campo de batalha. Você estuda o inimigo. Você sabe disso. Você sabe disso. Bom, mas não é assim que acontece, não é? Não é assim que acontece. Não é mesmo. Para a tristeza nossa e para a falta de glória ao Senhor. Então, uma aplicação final. A gratidão que é sustentada pela esperança, portanto, pela fé, exalta mais a Deus, porque exige dependência e confiança, não experiência. E aqui é importante. Experiência aqui faz referência às circunstâncias, ao contexto em que nós estamos vivenciando essa gratidão e essa esperança. Porque ser grato quando tudo acontece bem é muito fácil. Embora nem isso, nem nessas realidades, muitos experimentam gratidão e esperança. Nem em situações como essas, o Senhor não é engrandecido e louvado, glorificado por sua mão misericordiosa. E isso enche um pouco mais o cálice da ira de Deus. Que nós possamos, irmãos, suspeitar de nós mesmos de tal forma que, apesar das circunstâncias e nelas, nós experimentemos realmente uma gratidão, fruto da esperança, daquilo que nós já experimentamos, mas que demonstra o porvir. E isso não fique contido a nós. Se nós conseguimos domar isso, se nós conseguimos adestrar isso, se nós conseguimos conter isso, nós estamos em deficiência. Isso testifica que nós estamos em falha no nosso processo de santificação e crescimento, amadurecimento. Isso significa que nós não estamos conseguindo discernir as batalhas espirituais e nós não estamos enxergando Satanás ao nosso derredor e estamos perdendo a batalha. Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, Pai de misericórdia e graça, o Senhor sabe que há gratidão no nosso coração, Deus. É impossível não ser realista ao ponto de entender que há sim gratidão no nosso coração. O Senhor sabe sim, ó Deus, que cada um aqui experimenta essa esperança nas promessas do Senhor, a confiança no Senhor. Talvez nós estejamos em deficiência ao conter, ao adestrar, ao domar aquilo que deveria, para a glória do Senhor e para a maior exaltação do Senhor, deveria ser exalado com naturalidade através de nós, através do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos mais variados, através da nossa vida, Senhor. Talvez nós não conseguimos enxergar tanto quanto deveríamos Satanás ao nosso derredor e essa batalha espiritual que é vivenciada, e por causa desse vacilo, dessa falha, dessa deficiência, nós estamos negligenciando um papel que é reservado a nós, somente a nós. Estamos racionalizando as nossas omissões e pecados. Mas ajuda-nos, ó Deus. Faz com que sejamos proclamadores do Teu Filho, a única e verdadeira salvação. Amém.